começar? Aí o outro vai ser com playback, tá? Vou cantar esse primeiro. Esta manhã maravilhosa, saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é motivo de grande alegria estar aqui nesta manhã para louvar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Sua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei, então te bendirei, então adorarei totalmente a ti. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Então te bendirei, então adorarei, então adorarei totalmente a ti. Aleluias, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu te falo, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvor.
a ti cantarei louvores. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, aos irmãos que estão nos acompanhando nessa manhã, esta live que nós aqui estamos todas a manhã acompanhando as lições da Escola Bíblica Dominical. Temas bastante preponderantes, temas abençoados, a qual nós temos discutido a cada manhã. Nós chegamos na lição de número 6, aonde ela tem por título os gentios, a parte que Paulo chega no capítulo 2, falando acerca dos gentios, ou melhor, condição dos gentios sem Deus. O capítulo de número 2 de Efésios, a partir do versículo de número 11, o texto áureo, diz assim: portanto, lembrai-vos de vós noutro tempo, e ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que da carne, e se chamam incircuncisão feita pelas mãos. A verdade prática diz que outrora, sem Deus por meio de Cristo, os gentios se tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Então nós chegamos nesta lição. Hoje estamos aqui com o presbítero Eide Scofield Forlett, superintendente da Escola Bíblica Dominical, e o professor Leonardo, também professor da Escola Bíblica Dominical, que vai comentar conosco nessa manhã as lições da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos que estão online, pelo Instagram, pelo Facebook, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos fazer o comentário, você que está com a sua Bíblia, livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 11 e 12, e Romanos, capítulo 4, também o versículo de número 12 ao versículo de número 14. Até o término dessa live, nós vamos esclarecer aqui para os irmãos de que modo os gentios estiveram privados das promessas messiânicas, amém? E os comentaristas aqui vão estar também fazendo seus comentários acerca
desta lição, mas desde já nós entendemos que os gentios, eles não tinham parte, eles não faziam parte, ou melhor, da promessa dada a Abraão. Por isso, eles não herdaram essa promessa. O sentido que nós entendemos aqui dessa epístola mostra a condição que eles eram antes e a condição que eles eram depois. Então nós vamos mencionar isso aqui, porque que eles foram chamados de circunciso, a igreja de Éfeso, porque que eles eram gentios e eram considerados incircuncisos, porque que eles eram separados, porque que eles estavam longe, sem esperança, sem Deus. E nós vamos aqui, nessa oportunidade, entender e constatar uma situação real do ser humano sem Deus e a situação do ser humano com Deus. Certo é que nós carecemos da misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Amém? Bom dia a todos, bom dia aos comentaristas também. Aqui o pastor, comentarista da lição, ele subdividiu em 3 tópicos muito importantes essa lição, a qual nós vamos comentar. Primeiro, chamados incircuncisão. O tópico 2 fala estranhos ao concerto da promessa e encerra falando sem esperança e sem Deus. Desde já nós vamos já passar para os comentaristas que rapidamente vão já se apresentar e já dar uma introdução a que cada um tem desse tema. Eu saúdo a você que está online, com a paz do Senhor. Mais uma vez, é um privilégio. Antes de iniciar algum comentário, eu queria contar uma história concernente ao dia de hoje. Estava próximo o nascimento de um bebê, e esse bebê é história. Pergunta para Deus, como é que vai ser lá embaixo? Não, vai ser muito bom. Lá na terra é bom. Mas dizem que eu sou pequeno, eu vou ser protegido. Aí Deus disse a ele, eu vou te enviar um anjo que vai tomar conta de você. E quem vai me dar comida? Esse anjo vai te alimentar. Quem vai me proteger? Esse anjo estará protegendo você todos os dias. E como eu vou orar? O anjo vai te ensinar a orar. Eu não sei andar, o anjo vai te ensinar a andar. Aí já começou a ouvir palavras vindas da terra, já se dava para ouvir. Vamos dizer que já estava próximo o nascimento desse bebê. Ele pegou e falou com Deus, mas eu não sei falar nada da língua deles. O anjo vai te ensinar. Aí o bebê falou, posso fazer a última pergunta? Deus disse, pode. Como é que é o nome desse anjo? O nome do anjo é mãe. A você, mamãe, meus parabéns pelo dia de hoje. A minha filha, minha esposa e todas as mães do professor, mãe do nosso pastor e demais mães, né? Nesse dia, essa é a nossa homenagem. Mas sem perda de tempo, vamos iniciar a lição. Eu fiz aqui um esboço do que o apóstolo Paulo passou enquanto pregava aos gentios. Antes dele ser preso, e aqui ele escreve essa carta já na primeira prisão em Roma. Antes de chegar à capital do império, ele tinha sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listras, açoitado em Filipos, encorraçado em Tessalônica, exortado de Boêmia, quer dizer, exortado, expulso, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corintos,
enfrentou feras em Efésios, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesárea, enfrentou o naufrágio avassalador ao dirigir a Roma, foi picado por uma serpente em Malta, já tinha sido justificado 3 vezes com vara, já tinha sido justigado, 3 vezes com vara pelos romanos, recebido 195 açoites por judeus. Tudo isso se encontra em Coríntios, 2 Coríntios 11, versículo 25 e 24. Então a gente vê aqui que Paulo, quando ele inicia esses comentários aos Efésios, ele tinha passado por grandes lutas. Eu me atrevo a dizer que por poucas coisas tem muitos irmãos, muitas irmãs que dizem: eu vou sair dessa igreja, eu vou trocar de denominação. Olha, tenho um conselho a dar a você. Uma coisa é andar com Jesus. E Paulo nos ensina que não é só andar com Jesus, é viver Jesus. Essa é a diferença daqueles que conhecem Jesus, que andam com Jesus, que falam sobre Jesus, que falam sobre a Bíblia, mas não tem Jesus. Então a diferença é essa. Uma coisa é andar com Jesus, a outra é ter Jesus, é ser Jesus, é perdoar, é amar, levar em consideração muitas coisas. Andar em unidade, 4, de 1 a 16. Andar em pureza, capítulo 4, do 17, 15. Terceiro, andar em harmonia, capítulo 5, 18, 6 e 9. Vitória, capítulo 6, do 10 a 24. Roosevelt Shedd diz que os 3 primeiros capítulos fornecem uma visão de tudo. Antes da criação, Deus pelejou nossa incorporação, um novo homem. Uma pessoa só começa a fazer parte desse corpo, do corpo de Jesus, quando é convertido e batizado pelo Espírito Santo. Assim, Paulo passava... Só caindo tudo aqui. A distinção entre gentios e judeus, removida em vida em Cristo, fez-se obsoletos nos termos de circuncisão, e a incircuncisão, ato que os judeus só orgulhavam pela marca da distinção entre judeus e gentios, o qual era orgulho dos judeus. Então, ser circuncisado era orgulho dos judeus. Eles se julgavam superiores aos gentios, porque tinha a marca do trato que Deus fez com Abraão. Mas não é a questão de física que nos leva a Jesus. É o que eu digo e repito novamente. O importante não é andar com Jesus, o importante é viver Jesus. Antes da salvação, em contraposição, mas agora, sem Cristo, sem Deus, todas as expressões frisam a distância dos gentios incrédulos em relação a Israel. E também a Cristo, alianças em relação a Israel e também a Cristo. Alianças, Deus tinha prometido bênçãos ao povo judeu por meio deste povo. Encontra-se em Romanos 9:4. Em Romanos 4, pai da circunciso Abraão, também pai dos judeus crentes. Sua história, portanto, demonstra que para judeus e gentios, igualmente, há um só meio de justificação, o caminho da fé. Por uma condição prévia de que pela pátria das obras da lei, de acordo com a doutrina rabínica, Deus perdoa somente o indivíduo circuncisado.
Então os rabinos diziam que Deus só ia perdoar aquele que tinha passado pelaquela operação da circuncisão. No juízo final, sendo assim, Paulo desta 3 vezes a circuncisão. Não é a causa, mas consequência da justificação. Que a circuncisão não é a causa da justificação de Jesus. A circuncisão não limita a justificação. 4:10. A circuncisão não é a base, mas o selo da justificação. Paulo prova que Abraão, pelas Escrituras, foi justificado antes de ser circuncisado. Então, antes de acontecer, encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Abraão já tinha sido justificado. Abraão foi justificado pela fé, não pela lei. John Stott diz que Paulo usa 3 argumentos para provar que Abraão não foi justificado pela lei, e sim pela fé. Primeiro argumento da história: Abraão não podia ser justificado pela lei, pois a mesma foi dada 430 anos depois do patriarca. A lei só veio ser cumprida 430 anos depois que Abraão. A segunda, argumento da linguagem, se encontra no capítulo 4, 13 a 16. Paulo usa o mesmo parágrafo, várias expressões como lei, promessa, fé, era, transgressão e graça, sendo que a lei e a promessa não podem funcionar simultaneamente. Se a herança depende da lei, já não depende da promessa de Deus. Gálatas 3:18. Lei e promessa pertencem a categorias diferentes. São incompatíveis, sendo que a lei exige obediência e a promessa requer fé. Então, obediência e fé pertencem a uma categoria de promessa. O terceiro, que Paulo justifica biblicamente, o argumento da teologia. Paulo desenvolve agora um argumento tirado da teologia. A salvação não se destina apenas aos judeus da circuncisão, mas também aos gentios da incircuncisão. Que aquele que não passou pela operação da mão dos homens também pode ser salvo, sendo que Abraão não é apenas o pai dos judeus circuncisos, mas também dos crentes gentios incircuncisos. Scott fala também, somente o evangelho da graça e da fé pode unir igualmente gentios e judeus pela fé, pela cruz, pela justificação de Jesus. No crucificamento, ele diz algumas palavras: está consumado, que está justificado. Eu vou dar um pequeno exemplo. Quando uma pessoa faz um crédito, um banco, por exemplo, toma lá assim emprestado uma quantia em dinheiro e não consegue pagar. Aí alguém chega e fala: a quantia que o presbítero Scofield tomou aqui, eu vou pagar por ele. Foi o que Cristo fez por nós, pelos gentios. Não importava se era circunciso ou não, incircuncisado. E sim, pela fé, pela graça, pela unção. Ou seja, para terminar, eu repito novamente: uma coisa é andar com Cristo, a outra coisa é viver Cristo. Foi o que Paulo viveu. Por essa razão ele dizia: eu tenho as marcas de Cristo. Tudo indica que Jesus está bem próximo de quando eu comecei há 35 anos atrás a ser crente. Eu estava ouvindo na televisão e vendo, professor, que o pessoal chegou à conclusão que o dinheiro, papel moeda e moedas de metal transmite vírus, né? Então essa pandemia possivelmente começou no papel moeda.
Então a vontade deles é que seja usado o cartão de crédito. Mas cartão de crédito pode ser clonado. Aí vem aquela opinião. Coloca um chip, você passa no supermercado, o chip, está tudo resolvido. Eu agradeço essa rica oportunidade. Cristo está voltando. Amém, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os nossos professores, o pastor Vandeci. Que Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui para falarmos um pouco mais sobre esse assunto tão maravilhoso desse trimestre. E hoje, como os pastores que nos antecederam disseram, hoje nós vamos comentar um pouco sobre a condição dos gentios sem Deus. Queridos, essa lição, ela nos aponta um pouco para a nossa relação, para a relação da humanidade com Deus. Quando a Bíblia refere-se a gentios, ela está referindo, é um conceito usado pelos tradutores da Bíblia Sagrada, e desde a antiguidade, essa relação ela se deu no fato de que após o Senhor ele ter destruído a humanidade através do dilúvio, a Bíblia Sagrada ela vai nos dizer que a humanidade volta a crescer novamente. Veja que quando Deus ele manda Noé fazer a arca, foi por causa da proliferação do pecado. A humanidade crescia, consequentemente, por ter afastado de Deus, o pecado acompanhava o seu crescimento. E Deus então chama Noé, pede que Noé faça uma arca. Noé faz a arca. A Bíblia diz que 8 almas foram salvas. E após o dilúvio, o que houve? Qual foi a ordem que Deus deu para Noé, irmãos? Mas a família dele? Foi que crescessem, multiplicassem, não é isso? E que viessem encher a terra novamente. Que viesse povoar a terra. E a Bíblia diz que aconteceu. As tribos que foram geradas por Sem, Cã e Jafé, elas começaram a povoar a terra novamente. Mas ocorre algo que talvez Noé não esperaria. Por quê? Porque novamente o pecado ele começa a abundar junto com a geração de Noé. E a Bíblia vai dizer que esses povos começam a adorar deuses falsos, né? Eles começam a adorar deuses falsos, deuses de madeira, deuses de pedra. Eles adoravam animais, imagens de animais. Aí, queridos, Deus, ele então chama um homem chamado Abraão. A Bíblia vai dizer que Deus chama Abraão e faz uma promessa para Abraão. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Você, Abraão, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. E a Bíblia vai dizer que creu Abraão em Deus
e isso lhe foi imputado como justiça. Então ali, queridos, quando Deus chama Abraão, a terra, ela se divide em dois povos. Ela se divide em dois povos. Deus, ele chama Abraão e nomeia Abraão para ser pai de uma nova geração de pessoas que iriam proclamar o nome de Deus sobre a humanidade. Não é isso, pastor? Então Deus, ele faz esse chamado. Em meio àquela turbulência de pecado, Deus chama Abraão. Só que a Bíblia vai dizer que Deus chama Abraão segundo a graça de Deus. E a Bíblia vai dizer que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Veja bem, Deus jurou por si mesmo, porque não havia ninguém que ele pudesse jurar, ele jurou por si mesmo. Abraão, estou jurando que você e a sua geração vai ser bendita, e serão benditas todas as famílias da terra. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que passado alguns anos, Deus aparece para Abraão novamente. Abraão já estava com 99 anos, e vai dizer assim para Abraão: Abraão, você aceita a minha proposta de ser pai de uma grande nação? Eu estou parafraseando para os irmãos entenderem. Abraão fala: sim, Senhor, eu aceito. Aí Deus fala com Abraão assim: ó, nós vamos fazer um pacto. Você crê? Eu creio. Então, você vai me demonstrar que você crê. Senhor, qual a demonstração? A circuncisão. Não é isso? Aí Deus dá a ele o pacto da circuncisão. Veja que a circuncisão, segundo a leitura bíblica aqui, ela era o ato de cortar a pele do prepúcio do homem. Era o sinal. Então, todo homem que nascesse da família de Abraão, ou que fosse comprado com o dinheiro de Abraão, da linhagem de Abraão, para ele ser aceito, para ele fazer parte da aliança, do pacto que Deus tinha feito com Abraão, ele tinha que cometer o ato da circuncisão. Deus falou com Abraão: Abraão, se ele não circuncidar, essa alma será extirpada da sua geração. Ela será cortada, Abraão. Se não circuncidar, será cortado. Então ali, queridos, nasce dois povos na humanidade. Os circuncisos, a linhagem de Abraão, e os incircuncisos. Quem eram os incircuncisos? Era todas as nações idólatras que não tinha o pacto da incircuncisão. Por quê? Porque todos os homens, eles querem ter uma relação com Deus. Não é assim? Se você perguntar quem é de Deus, todo mundo vai dizer que é de Deus. Até o ateu diz que é de Deus. Não é assim? E, de uma certa forma, queridos, nós sabemos que foi Deus que criou todos os homens mesmo. Não resta dúvida. Agora, para relacionar com Deus, existem alguns princípios. E o princípio de até então, pedido por Deus a Abraão, era o pacto da circuncisão. Mas não era a circuncisão que justificava Abraão, porque a promessa foi feita antes da circuncisão. A circuncisão foi apenas para selar a aliança. Ou seja, foi apenas para Abraão dizer assim: Deus, eu creio no que o Senhor me falou. Aí ele aceitou o pacto da circuncisão. Deu para os irmãos. Eu acredito que dá para os irmãos entender o que nós estamos querendo dizer.
a Bíblia vai dizer que os tempos se passaram, né? Os tempos se passaram, a nação de Israel cresceu, e 430 anos depois do primeiro encontro de Deus com Abraão, vem a lei de Moisés. Agora, é interessante os irmãos saberem que a mulher que Deus tinha dado a Abraão, pastores, ela era estéril, né? É interessante que a mulher que Deus chama para ser mãe da nação, dos herdeiros da promessa, ela era estéril. Ela não podia gerar. É uma linguagem, queridos. É uma linguagem para nós. Eu entendo que Deus usa Sara como uma linguagem. E Paulo, lá em Gálatas, vai dizer que é uma linguagem. Por quê? Porque então, pastor Vandeci, a terra estava estéril também. De alguém que pudesse, o quê? Gerar para reconciliar a humanidade novamente com Deus. A Bíblia vai dizer que Deus olhou para a terra e não viu o quê? Nenhum justo sequer. Então, as condições de Sara era muito parecido com as condições da humanidade. Por quê? Porque a humanidade agora, ela está estéril de alguém que agradasse a Deus. Como Sara também não podia gerar o filho da promessa, embora sendo chamada para isso. Aí Paulo vai dizer assim, ó: como persegue os que são de Jesus Cristo agora, os que são gerados pelo Espírito, assim também perseguiram Isaque, que foi gerado pelo Espírito no ventre de Sara. Está escrito lá em Gálatas. Veja bem, por que eu estou fazendo esse comentário? Para você entender que, embora Deus ter dado o pacto da circuncisão para Abraão, o filho que veio de Abraão, ele foi gerado pelo Espírito. Ele foi gerado através de um milagre. Sara já tinha 90 aninhos. Ela não era uma mocinha. Ela era uma senhora de 90 anos. Então Deus dá a ela a graça de conceber o filho da promessa, que era Isaque, que é um tipo de Jesus Cristo no Velho Testamento, que apontava, queridos, para a revelação que Paulo traz a nós através do livro de Efésios hoje. As condições dos gentios. Então, gentios era isso. Gentios eram aqueles que estavam fora desse pacto, dessa aliança que Deus fez com Abraão. Mas o tempo não acaba aí. A história prossegue. E os anos passaram. 430 anos depois, Moisés recebe a lei. E a Bíblia vai dizer lá em Romanos que de Adão até Moisés, a morte reinou no mundo. Por quê? Não havia lei. Naquela época, se uma pessoa fosse cometer um adultério, não tinha ninguém para falar com ela assim: olha, o que você está cometendo é adultério. Se uma pessoa fosse roubar, não tinha nenhum mandamento para falar com ele: olha, você não pode roubar. Isso durou durante Moisés até Abraão. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, que a morte reinou. Por quê, irmão Paulo? Porque não tinha um mandamento. Mas a lei veio. Só que Paulo vai dizer também que a lei que veio 430 anos depois, ela não invalida o chamado de Deus a Abraão pela fé. É interessante isso, né? Não invalida. Porque a promessa já tinha sido feita. Então a lei não invalida mais. Para que serve a lei então, irmão Léo? Paulo vai dizer que a lei é um aio. O que é o aio? Na antiguidade, quando a pessoa era muito rica, ela
contratava um empregado de confiança para cuidar do filho. Hoje nós temos a babá. Mas o aio ainda era mais do que uma babá, porque o aio ele ficava 24 horas por dia com o filho do patrão. Pegava ele pequenininho, ensinava ele tudo que precisasse para ele ser igual ao seu senhor ou melhor do que ele. Para quê? Para gerenciar os bens do seu pai, para receber a herança que o pai tinha para lhe dar. Esse era o aio. Então Paulo, o que Paulo faz? Paulo diz que a lei era um aio. Ou seja, a lei era apenas o condutor que conduzia a humanidade, os herdeiros da promessa, porque os herdeiros da promessa agora é só os filhos de Abraão. Aí eles recebem a aliança, a lei de Moisés, e a lei, o que a lei faz? A lei segura eles e leva eles até onde, Vandeci? Até a posteridade. Quem era a posteridade? A posteridade era o herdeiro que nasceria do lombo de Abraão, que seria o remidor da humanidade, que é Jesus Cristo. Está entendendo? Então, aconteceu algo muito interessante. Já estou finalizando aqui, Vandeci. Esse assunto ele é muito complexo, irmãos. Seria horas para nós comentar sobre ele. O que ocorre? Deus estabeleceu um período do início do pacto, do início da lei, até o cumprimento da lei. Só que quando chegou no cumprimento, que a Bíblia vai dizer que o filho nasceu de uma virgem, e que é anunciado no Novo Testamento que Jesus Cristo tinha nascido, a Bíblia vai dizer que eles já tinham perdido aquela fé que Abraão iniciou. Eles não conseguiram ver o filho da promessa. Por quê? Porque eles não permaneceram na fé de Abraão. Eles ficaram olhando só para a lei, para a circuncisão. Quando Jesus nasce e começa a pregar o evangelho, que é revelado através da fé, o que eles vão dizer? Muitos deles vão dizer que Jesus estava endemoniado. Embora, pastores, Jesus manifestar para eles com grandiosidade de milagres e de feitos extraordinários, eles vão virar e falar que Jesus estava endemoniado, não é isso? Por quê, queridos? Porque eles se apegaram tanto nos pactos que esqueceu de que aquilo tinha um tempo. O escritor dos Hebreus vai falar assim, ó: tira o primeiro para que seja estabelecido o quê? O segundo. O primeiro o quê? A primeira aliança, o Velho Testamento. Para que seja estabelecido o quê? A nova aliança. A nova aliança é o quê? É o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Ali era a circuncisão, feita no prepúcio masculino. Aqui é o sangue de Jesus que justifica toda a humanidade, que é o quê? A graça. Então aqui, querido, no cumprimento da promessa, já para finalizar, não dá tempo de concluir, comentar tudo. O que Deus faz novamente? Tinha dois povos quando começou, não é? Gentil e a descendência de Abraão, não é isso? Quando Jesus Cristo chega, o que Jesus faz? Jesus, pela fé, ele pega os gentios e a herança de Abraão e coloca todo mundo dentro do quê? Dentro da graça de Deus. Tá entendendo? Então Deus, ele abraça a humanidade novamente. Os dois. Só que agora, para fazer parte desse povo, não é preciso mais cortar o prepúcio do órgão masculino. Agora, irmão Paulo, é preciso ser circuncidado o coração.
que a Bíblia chama de novo nascimento. Quando o ser humano aceita Jesus Cristo como Salvador, acontece um milagre. Acontece dentro dele, dentro do homem interior, a circuncisão que Paulo vai chamar de circuncisão espiritual. É o novo nascimento. É a simbologia de que eu acreditei no sacrifício de Jesus Cristo. Então, essas são as duas vertentes de circuncisão e incircuncisão. E o cumprimento da posteridade que viria, que seria Jesus Cristo. Então eu encerro assim o meu pequeno comentário. Eu creio que deu para os irmãos entenderem alguma coisa. E quero ressaltar que esses comentários que nós estamos fazendo é apenas um resumo, irmãos. Eu acredito que se você começar a ler a partir dos pontos que nós estamos dando, você vai ter um entendimento melhor. Orando a Deus, o Espírito de Deus te dará um entendimento melhor sobre o assunto. Porque não dá tempo. Se nós formos, porque a circuncisão, a incircuncisão e a graça é um tema muito profundo. E para nós elaborarmos esse tema, nós precisaríamos de algumas horas para falar sobre ele. Os irmãos sabem bem disso. Não é verdade? Mas de qualquer maneira, é mais ou menos isso que Paulo quer passar aqui. Que a lição quer retratar a respeito da condição dos gentios. Amém? Que Deus abençoe o nosso pastor Vandeci pela oportunidade. E eu agradeço por esse momento. E que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Muito bem falado pelos comentaristas aqui, presbítero Scofield, o irmão Leonardo, desse esboço a qual nós vamos retornar depois, numa outra oportunidade, para nós falarmos acerca da situação dos gentios e explanar com mais clareza e mais tempo para que os irmãos possam entender. Mas a condição, conforme foi falado aqui, a condição de gentios era uma condição que eles tinham, que eles não tinham esperança, não tinham Deus. Eles eram desprovidos disso. Essa palavra esperança, ela nos traz uma conotação, uma ideia de confiança. E a confiança, ela está ligada, propriamente dito, nas promessas de Deus. Eles eram um pouco desfavorecidos, gentios, porque eles já não faziam parte ali, né, da profecia a Abraão, da promessa a Abraão. Eles já eram desprovidos de algumas coisas. E aí, por eles não fazerem parte disso, os judeus recusavam muitas coisas a eles. Inclusive comer com eles, em Atos dos Apóstolos falam. Eles não eram acesso até os conhecimentos para eles entenderem a promessa messiânica. Até o tempo divino. Então eles não tinham essa ideia e eles eram desprovidos de esperança. Uma pessoa sem esperança, sem confiança, ela não é ninguém. Nós, nos dias de hoje, precisamos ter confiança, plena esperança que nós somos salvos, nós somos redimidos e nós fomos adotados por Deus. Fazemos parte desse pacto. Por que nós falamos isso? Nós falamos isso porque a expressão sem Deus, que eram considerados gentios, segundo a lição, segundo a Bíblia Sagrada, não quer dizer que eles não acreditavam numa divindade, eles eram politeístas, eles acreditavam em outros deuses, eles só desconheciam, na verdade, o Deus verdadeiro, a profecia messiânica. Então, que nós encerramos nessa manhã esse comentário bíblico, entendendo
que Paulo, quando ele começou a pregar para os gentios, ele deixou bem claro: olha, vocês não faziam parte daqueles, conforme o Leonardo falou, que cumpriam o ritual externo da circuncisão. Então vocês eram considerados incircuncisos, sim. Acontece que vocês eram considerados incircuncisos de forma externa. Mas Paulo veio pregar uma nova no Evangelho de Cristo Jesus, que ele diz: nem circuncisos, nem os incircuncisos, nem os circuncisos, mas sim a circuncisão que Cristo traz para nós, que é a circuncisão nosso coração, daqueles que têm fé em Cristo. E aqueles que têm fé em Cristo faz parte do reino de Deus. Olha, irmãos, nós vamos encerrar, mas nós precisamos de entender que por meio de Cristo Jesus, nós nos tornamos descendência de Abraão, assim como os gentios. Assim nós precisamos entender que a história sem Cristo é uma tragédia para o ser humano. Eles estavam separados da comunidade de Israel e eles precisavam: eu preciso de Jesus. E isso reflete as lições passadas que nós estudamos. Por que que você tem que aceitar Jesus? Por que que eu tenho que pagar por uma coisa que eu não fiz? Você é descendente, você é herdeiro, você é ilimitado, você é incapacitado, você é dependente. E nós somos adotados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandiosidade do poder de Deus e do amor dele para conosco. Agora nós estamos redimidos pelo sangue do Cordeiro e tornamos herdeiro dessa maravilhosa promessa. Que Deus assim abençoe todos os irmãos que tiveram esta manhã aqui conosco, em nome de Jesus, e que vocês possam entender. No outro tempo éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo, de Israel, vivíamos alienados no concerto da promessa, desesperançados de longe de Deus. Mas um dia, porém, a magnitude, o amor divino circuncidou os nossos corações e nos aproximou-se de Cristo e de Israel, incluindo-nos na promessa de Deus que revelou através do seu Filho Jesus Cristo. Bendito seja Deus e santo do seu nome. Amém? Nós vamos encerrar essa live fazendo uma oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Você que nos acompanhou pelas redes sociais, que nos acompanha todos os domingos pela manhã, que Deus abençoe assim a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, nesta manhã, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Pai, nós agradecemos ao Senhor por nós fazermos parte, ó Deus, desta aliança com o Senhor, meu Pai. De nós, meu Deus, fazemos parte desta promessa, meu Pai. E entendermos, ó Deus, que nós fomos, ó Pai. Que nós somos, ó Pai. E nós adoramos ao Senhor. Nessa lição nós vemos, ó Pai, que não é fácil servir o Senhor e fazer parte. Não é fácil, por quê? Porque às vezes, para fazer aliança, pacto com o Senhor, é preciso nós mostrarmos algo, conforme o povo de Israel, os judeus faziam, uma aliança. Que nós possamos a cada dia entender a Tua palavra, cada dia sentir, meu Pai, este afeto, sentir, meu Pai, esta ligação. Assim, ó Deus, nós te agradecemos. Agradecemos as pessoas que vão nos acompanhar depois, meu Pai, assistir essa gravação. As pessoas, ó Deus, da nossa região, os pastores, as congregações, o ministério, meu Pai. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo,
possam ser com todos, não só hoje, mas para todo e sempre. Amém e amém. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus, e parabéns a todas as mães dessa data especial. Que Deus abençoe a vida de vocês. Leva aí, sabe?